Dia 32, obedecer. Obediência é um dos princípios bíblicos mais importantes que existem para nós. Obediência na vida sentimental, na vida familiar, obediência no trabalho. Um filho precisa ser obediente aos seus pais, um servo precisa ser obediente também aos seus senhores. A obediência, ela está em todos os lugares. E quando nós entendemos que obedecer é um princípio bíblico, nós alcançamos favores de Deus e promessas que o próprio Deus fez para nós. Tanto é que Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Viremos a Ele e faremos nele morada. Uma pessoa que obedece a Deus, obedece à palavra do Senhor, ela tem o Espírito Santo em sua vida. Então, obedecer, ainda que seja custoso, ainda que seja difícil em diversos momentos da nossa vida, é um princípio. E se você cumprir esse princípio, você estará atraindo muitas bênçãos para a sua vida. Obedecer a Deus, além de cumprir um princípio, você estará alegrando o coração do Senhor. Mas sabemos que existem momentos mais tranquilos e existem situações mais difíceis, mais complicadas, para que a gente tenha a obediência, ainda que seja necessário. Por exemplo, o Isaac, filho de Abraão, em Gênesis 26, diz que ele sofreu tempos de crise, que a fome na terra era muito grande. E ele, como um pai de família, estava a caminho do Egito para buscar comida para sua casa. No meio do caminho, Deus aparece a Isaac e diz a Isaac o seguinte: não desças ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nesta terra por algum tempo, e eu serei contigo e te abençoarei. Isaac agora precisa trazer o sustento para sua casa. Mas Deus aparece e diz: não vá ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Serei contigo e te abençoarei. Repare que Deus está fazendo uma promessa para o Isaac. Mas para que essa promessa se cumpra, é necessário que Isaac seja obediente. Ainda que ele tenha uma necessidade de comer, de sustentar a sua casa, Deus o confronta e o desafia a caminho do Egito, dizendo: não vá para o Egito, fica na terra que eu te disser, que eu vou te abençoar. Ainda que fosse muito difícil para Isaac, ele tomou uma decisão, a melhor decisão de sua vida, de obedecer a Deus. Ainda naquela terra, ouça o que Deus fez na vida dele. E Isaac semeou naquela mesma terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. O homem enriqueceu, sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Gênesis 26. O Isaac está prosperando como nunca antes. E o seu crescimento é tão grande que até os filisteus estão com inveja. Mas sabe o que está escrito aqui? Gênesis 26, 12. Porque o Senhor o abençoava. A bênção na vida de Isaac não foi um acaso. A bênção na vida de Isaac não foi um acidente. Isaac está vivendo uma bênção porque ele foi obediente. Primeira lição de hoje: quem cumpre princípios vive promessas. O Isaac recebeu de Deus um confronto, ele foi confrontado. Não vá para o Egito, não faz o que você quer. Vem aqui, permaneça e faça o que eu estou te direcionando, que eu vou te abençoar. E Deus, como não é homem para mentir, cumpriu sua palavra e Isaac agora está prosperando muito.
Quem cumpre princípios vive promessas. Você quer viver as promessas de Deus? Então necessário é que você seja obediente. Olha o que está escrito aqui. 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Portanto, o Senhor, Deus de Israel, declara: prometi à sua família, a linhagem de seu pai, que me extrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei os que me honram e desprezarei os que me desprezam. Isso significa que as promessas de Deus estão condicionadas à sua obediência. Existem promessas de Deus que estão condicionadas às suas escolhas, de obedecer ou de não obedecer. E aí Deus fala: aos que me honram, eu honrarei. Então, se você escolher honrar, Deus vai te honrar. Saul escolheu não honrar a Deus e foi desobediente. E sabe o que está escrito? Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor do que você. Ou seja, de verdade, obedecer faz com que você viva as promessas de Deus. E escolher não obedecer te torna cada vez mais distante daquilo que Ele tem para você. Então, primeiro, quem cumpre princípios vive promessas. Segundo, existem promessas de Deus que estão condicionadas às suas escolhas. E terceiro, a obediência gera bênçãos. Você pode declarar isso comigo? A obediência gera bênçãos. Ouça o que está escrito em Deuteronômio 28, no verso 2. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se obedecerem o Senhor seu Deus. Uma experiência prática disso: Pedro estava no seu barco junto com Tiago, João e André, eram sócios na pescaria, e eles pescaram a noite toda e não pegaram nenhum peixe. Jesus disse: vão no mar alto e lancem as redes para pescar. Pedro disse: pescamos a noite toda e nada apanhamos, mestre. Mas por que mandas lançarei a rede? O Evangelho diz que eram tantos peixes que a rede estava se arrebentando, que ele teve que chamar outro barco para ajudar. E a Bíblia fala que o barco estava indo a pique. Isso significa que estava tão pesado que estava quase afundando. Foram tantos peixes que eles pegaram, não porque o horário era próprio para isso, não porque eles eram bons pescadores, mas porque eles pescaram debaixo de uma palavra. Eles obedeceram e Pedro disse: porque o Senhor manda, eu vou lançar a rede. Seja obediente, porque a tua escolha de obedecer vai gerar bênçãos sobre a sua vida. Deus te abençoe. Acompanhe aqui a oração que deixarei na descrição. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe e até amanhã.